falar então sobre a circulação sanguínea. Já estudamos que os sistemas do corpo humano atuam de maneira integrada. Enquanto o sistema digestório é responsável pela digestão dos alimentos, o sistema respiratório é responsável pelas trocas gasosas. Os nutrientes resultantes da digestão e os gases provenientes da respiração são transportados pelo corpo humano por meio da circulação do sangue, que é realizada pelo sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular é responsável pelo transporte e distribuição das substâncias no corpo humano. Esse sistema é composto pelo coração, sangue e pelos vasos sanguíneos. Vamos falar agora primeiro sobre um dos componentes do sistema cardiovascular. Vamos falar sobre o sangue. O sangue é um líquido de aspecto viscoso e de cor vermelha. Seu volume no corpo humano varia de cerca de 4 a 5 litros em mulheres adultas e de 5 a 6 litros em homens adultos. O sangue é formado basicamente por uma porção líquida, que é chamada de plasma, e por uma porção composta por células variadas e fragmentos de células. O plasma é um líquido de cor amarelada, formado principalmente por água, além de proteínas, enzimas, hormônios, gases e produtos do metabolismo celular. A outra porção, que é formada por células e fragmentos de células, contém plaquetas, leucócitos e hemácias. As plaquetas são fragmentos de células que promovem a coagulação sanguínea. Quando nós nos cortamos, que ocorre o processo de coagulação, são as plaquetas que desenvolvem esse papel, que fazem com que o sangue que está saindo para fora, extravasando para fora do corpo, se coagule, fazendo assim com que nós não percamos uma grande quantidade de sangue. Quando uma pessoa está com problemas, com uma baixa quantidade de plaquetas no seu sangue, essa pessoa está com problemas de coagulação. Se essa pessoa sofreu um corte, algum acidente, ela vai ter problemas na questão da coagulação. O que vai acontecer? Ela vai perder muito sangue, pois o sangue dela, quando for entrar em contato com o ar, não vai coagular, formar aquele, como se fosse um tampão que impede com que o sangue saia em grande quantidade e também forma uma barreira protetora para que agentes invasores não entrem para dentro do nosso organismo. Os leucócitos são conhecidos também como glóbulos brancos. Participam das defesas do corpo humano. Essas células são responsáveis pela eliminação de agentes estranhos do corpo humano. As hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos, são células que não possuem núcleo. Elas apresentam um pigmento vermelho chamado de hemoglobina, que é responsável pela coloração vermelha, que é a principal característica do sangue. E também uma coisa bem interessante com relação às hemácias, a gente estudou na aula passada sobre o sistema respiratório, né? Sobre as trocas gasosas que ocorrem entre os alvéolos e os pequenos capilares. As hemácias que estão presentes nos capilares, em toda a corrente sanguínea. Nas hemácias nós temos a hemoglobina. E é na hemoglobina que o oxigênio se liga. E assim as hemácias transportam o oxigênio por todos os tecidos do nosso corpo. Uma das principais funções do sangue é atuar no transporte e distribuição de componentes pelo organismo. Esse transporte inclui as células de defesa do organismo, os gases oxigênio e carbônico entre os pulmões e os tecidos, os nutrientes do sistema digestório aos tecidos, os resíduos provenientes das células, até os órgãos responsáveis por sua eliminação, e também os hormônios por todo o corpo humano. Agora vamos falar sobre os vasos sanguíneos. O sangue percorre o corpo humano no interior dos vasos sanguíneos. Esses vasos se ramificam e formam como se fosse uma rede por todo o nosso organismo. E essa rede é responsável por distribuir o sangue para os tecidos. Dependendo da função e do diâmetro dos vasos sanguíneos, eles podem ser classificados em 3 tipos: em artérias, veias e capilares. Qual seria a diferença entre uma artéria, uma veia e um capilar? As artérias são vasos sanguíneos que geralmente levam o sangue rico em gás oxigênio do coração para os tecidos.
As veias são vasos sanguíneos que geralmente transportam o sangue pobre em gás oxigênio dos tecidos para o coração, faz o caminho inverso das artérias. Os capilares são vasinhos microscópicos espalhados por todo o corpo, alcançando praticamente todos os tecidos e são responsáveis pelas trocas de gases e nutrientes entre o sangue e os tecidos. Já falamos do sangue, dos vasos sanguíneos, agora vamos falar do coração. O coração é um órgão muscular responsável por bombear o sangue pelos vasos sanguíneos, distribuindo os nutrientes e o oxigênio necessário aos tecidos do corpo humano. O coração está situado entre os dois pulmões e, em geral, sua maior parte se encontra à esquerda do nosso corpo. O coração apresenta duas câmaras superiores, o átrio direito e esquerdo, e duas câmaras inferiores, ventrículo direito e esquerdo. Apesar da existência dessas câmaras, o sangue rico em gás oxigênio não se mistura com o sangue pobre em gás de oxigênio. Isso porque os átrios não se comunicam entre si e os ventrículos também não. Então, temos o sangue rico em oxigênio e o sangue pobre em oxigênio. E eles nunca se misturam dentro do coração. Nós temos, né, essas duas câmaras, mas os átrios não se comunicam e os ventrículos também não se comunicam entre si. Por isso que não ocorre essa mistura dos sangues. Além disso, o coração apresenta as válvulas atrioventriculares, entre o átrio e o ventrículo de cada lado do coração, que impedem a mistura do sangue. Então, nós já sabemos o que forma, quais são as estruturas que formam o sistema circulatório, né? Coração, artérias, veias, capilares, o sangue. Mas como ocorre essa circulação? A gente já sabe para que serve a circulação. Ela serve para distribuir nutrientes e gases no corpo humano. Mas afinal, como ela ocorre? A circulação sanguínea no corpo humano é dividida em circulação pulmonar e circulação sistêmica. Vamos ver quais são as diferenças entre a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Na circulação pulmonar, o sangue proveniente da região da cabeça e das partes superiores do corpo chega ao coração por meio da veia cava superior. Já o sangue que vem das partes inferiores do corpo chega através da veia cava inferior. O sangue que vem da veia cava superior e inferior é direcionado para o átrio direito e encaminhado ao ventrículo direito, que bombeia o sangue até os pulmões por meio das artérias pulmonares. Na circulação sistêmica, o sangue que está nos pulmões recebe oxigênio e elimina o gás carbônico. Em seguida, por meio das veias pulmonares, o sangue segue para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo ele vai para o ventrículo esquerdo, de onde é bombeado e distribuído para as demais partes do corpo por meio da artéria aorta. Então, na circulação pulmonar, que nós chamamos de pequena, também podemos chamar de pequena circulação, seria o sangue que é encaminhado, que vem do nosso corpo, passa pelo coração, do coração ele vai para o pulmão, para os pulmões, para que ocorram as trocas gasosas e assim ele seja novamente devolvido ao coração para ser bombeado.